Desengajamento de Natal, é isso aí. Sua galera aí tá desengajada, você percebe que eles estão desmotivados, ou então parece que estão em Marte. Ora, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live onde eu ensino gestores a obterem engajamento e produtividade dos seus times. Aqui falando Rômulo Frota, e hoje nós vamos falar sobre essa questão que em muitos times realmente o pessoal se desacelera bastante ou então fica realmente desengajado e muitas vezes isso tem impactos na produtividade. Então vamos aqui avaliar onde você pode ter errado, mas não é para dar bronca, é e não é, vamos ver até onde vai aqui a live, fica comigo até o final. Eu vou aproveitar e vou te pedir para você compartilhar aqui a live com outros gestores que podem já ter falado, já ter manifestado que os times aí, alguém no time está desacelerado, não está fazendo as entregas necessárias e tal. Então envia aí, compartilha com eles e pode até compartilhar também para os membros do time ou então para o time todo, para não ficar uma coisa muito parecendo algo pessoal. Compartilha com o time para quando você for liderar aí, tentar ressignificar essa parada, já ter um terreno fértil. Então vamos lá. Olha só, vou tirar isso daqui porque Jingle Bell, minha cabeça não coube na minha cabeça é enorme. Mas enfim, vamos lá. Ora, por que isso acontece no Natal? Você deve estar perguntando, mas nas lojas isso não está acontecendo. O pessoal aí está nas lojas a todo vapor, a todo gás, tentando produzir, tentando tirar o prejuízo ou então aproveitar essa época de compras para vender o máximo possível para bater as metas. É bem verdade isso. E aqui a gente vai abordar que, obviamente, não é em toda situação, não são em todos os nichos que ocorre isso. Por exemplo, em lojas, realmente, o período natalino não tem como o pessoal desacelerar. Contudo, suponhamos que o pessoal que fica na parte das vendas, eles não desaceleram, pelo contrário, eles aceleram para vender o máximo possível, para bater as metas, superar as metas, enfim. Mas pode ser que o pessoal da parte administrativa de algumas lojas, ou então, sei lá, em escritórios de advocacia, pode ser que em algum momento o pessoal dê uma desacelerada, que era interessante que não dessem, mas em razão do que a gente pode falar aqui, pode ser que o pessoal tenha desacelerado e tem muitos gestores que, independente da área, tanto a área administrativa, a área jurídica, a área de vendas, tem gente que está com os times aí desacelerados e não sabe o que fazer, não sabe o que foi que houve, e tem gente que diz, poxa vida, vai chegar o final de ano e mais uma vez o time vai passar o ano passando aí, entregando, deixando de ter uma entrega satisfatória. E, inclusive, tem lugares que tem recesso, alguns dias de recesso, e é comum alguns times não entregarem, não concluírem as atividades antes desses recessos, e muitos gestores ficam realmente lamentando, poxa vida, a gente tinha tudo para concluir essa entrega, mas entramos no recesso, antes do recesso já sem concluir, e agora vai acumular para o próximo ano. Então essa é realmente uma insatisfação de muitas gestoras e de muitos gestores, e a gente vai buscar avaliar aqui por que isso acontece. E olha só, eu falo especificamente nessa época mais próxima realmente do Natal. Essa semana, por exemplo, a semana passada e essa semana. O Natal a gente sabe que é uma época diferenciada, é uma época bastante diferenciada. Algumas pessoas ficam assim, os sintomas, vamos chamar os sintomas, os efeitos nas pessoas, eles variam, porque tem pessoas que ficam um pouco agoniadas, tem pessoas que já desaceleram bastante, tem algumas pessoas que sentem uma certa angústia. É verdade. Se você não sabe, se você não sabia, agora você sabe que tem algumas pessoas que ficam realmente angustiadas. Eu tinha um amigo, por exemplo, um grande amigo, que não vejo há um tempo, mas quando a gente era mais jovem, ele, nessa época de Natal, ele realmente ficava muito triste e às vezes realmente se sensibilizava, evitava sair, evitava encontrar os amigos porque ficava realmente muito triste, às vezes chorava. E tem algumas pessoas que são assim, realmente, se você não conhece,
saiba que tem pessoas que ficam assim mais sensíveis nessa época do Natal e tem outras que ficam mais agoniadas. E dentre essas que ficam mais agoniadas, provavelmente o motivo maior em razão das compras natalinas, em razão de ter que fazer as compras para presentear a família, ou então organizar a ceia de Natal. E é um período realmente que algumas pessoas ficam muito focadas nessa questão de compras e de ceia natalina. Então, tem dois motivos interessantes, a gente pode avaliar por dois pontos de vista positivos, que é o que? A situação de buscar comprar movimenta o mercado, pode ajudar na manutenção de alguns empregos, gerar uma renda extra aí para o pessoal. Então, essa movimentação da economia, claro que é legal, é interessante. Estou avaliando pelos lados positivos, não vou avaliar pelos lados que alguns consideram negativos, porque algumas pessoas já estão tão sensíveis nessa época e a gente vai avaliar aqui o foco na solução e não o foco no problema. Os pontos que eu vou trazer aqui que podem ter sido equívocos é para a gente focar na solução e já superar isso no próximo ano, quem sabe no próximo Natal você já não comete esses equívocos com o seu time. Então algumas pessoas ficam assim nessa agonia. Tem a questão também das confraternizações, que a gente sabe que chega perto do Natal, é uma disputa por lugares, para a gente reservar os lugares em restaurantes, enfim, tem gente que já passa de outubro, em outubro já tem lugares que já estão reservados, e às vezes a gente demora um pouquinho mais e tem que correr atrás do prejuízo e pegar algum lugar que sobrou, ou então alguma desistência, enfim. Então tem essa questão realmente desse período ser diferenciado. Mas essa sensibilização, ela é um fato interessante porque ela toca também os membros do seu time. Claro, tem pessoas no seu time que podem se sensibilizar com essa época, podem ficar mais tristes. Tem pessoas, por exemplo, que perderam os entes queridos no Natal e realmente algumas pessoas ficam angustiadas nesse período. E o que é que a gente pode fazer com relação a isso? É claro que a gente, como gestor, não tem como a gente fazer uma lavagem cerebral ou então hipnotizar a pessoa para que ela saia dessa angústia e toque a vida, se engaje, produza, sem que esse sentimento de angústia afete a pessoa. É claro que, nesse sentido, a gente fica realmente limitado, porque é algo que foge do que a gente pode influenciar. Foge entre aspas, porque eu vou trazer aqui um roteiro que pode ser que minimize as consequências disso daí. Pode ser que minimize. Fica ligado que a gente vai avaliar o que é que a gente pode fazer. Então, eu tenho acompanhado algumas pessoas que têm reclamado do porquê que algumas pessoas recebem a tarefa, recebem a delegação e não cumprem. Fazem, às vezes, realmente um corpo mole. E a expressão é essa, me desculpem, eu não estou querendo aqui estigmatizar ninguém, mas realmente tem gente que nessa época de Natal faz um corpo mole. São duas épocas que eu vejo, já observei, que alguns profissionais fazem realmente... Vamos mudar a expressão para não ficar também algo muito pejorativo. Esses profissionais, eles desaceleram muito e deixam um pouco a desejar na performance em duas épocas do ano que eu percebo bastante. Uma é essa de final de ano, entre Natal e Réveillon, e a outra é antes do Carnaval. Sim, exatamente, antes do Carnaval, muitos profissionais realmente reduzem significativamente a performance e acontece que alguns gestores sofrem com isso porque estão presos ainda naquela questão do controle externo. Lembra que eu falei para vocês do controle externo? Que a gente não controla as pessoas e nem as circunstâncias, e o que ocorre é que muitos gestores, diante dessas situações, tentam controlar na época que surge o problema. E a questão é, não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Você tem que fazer um trabalho anterior a isso. Não dá para você simplesmente estar sendo gestor,
está no cargo sem utilizar as ferramentas devidas, sem utilizar as técnicas necessárias ao longo do ano. Então é como se o navio estivesse boiando, e de repente surge ali um furacão, vamos dizer, aqueles que ficam, né, no mar, parece aqueles, sei lá como é o nome daquilo, aqueles redemoinhos, sei lá, no mar, e você quer que o barco que estava boiando naquele momento se transforme em uma lancha. Se o barco não tem nem motor, o barquinho que estava flutuando, boiando, não tem motor, e você quer que naquele momento ele se transforme em uma lancha com motor para você sair dali imediatamente. Não tem como. Você precisa montar esse barco ao longo do ano, pegando as peças necessárias, pega ali uma hélice, depois pega lá as engrenagens corretas, depois vai juntando ali o combustível, vai botando lá a direção da lancha, e aí ao longo do tempo você vai preparando a estrutura da lancha, do barco a motor, para que quando chegar no momento certo, ainda que ele esteja andando lentamente, se precisar acelerar, você tem um motor ali para ligar. Faz sentido? Então, isso ocorre realmente, mas antes de eu tocar no assunto das possibilidades dos equívocos e como a gente pode fazer para ressignificar isso, eu te pergunto, por que que alguns times fazem o contrário? Alguns times, no final do ano, fazem o possível para concluir realmente as atividades, principalmente os que têm recesso, fazem o possível para concluir a atividade, concluem a atividade e já iniciam o ano só com as demandas que surgiram durante esse recesso. Ou então os times que não têm recesso vão ali dando vazão às atividades, concluem as atividades a contento, aceleram mais na época do ano, no final do ano, talvez por uma sensação psicológica de que, poxa vida, terminei o ano concluindo com sucesso as atividades que eu tinha sem deixar pendência. Claro que existe esse fator psicológico, esse fator ajuda. É tipo aquela coisa, a gente sabe que começar, não tem hora para começar. Tem muita gente que fica dizendo, no próximo ano, em janeiro, depois do Réveillon, 2 dias depois do Réveillon, eu vou começar a fazer uma dieta. Ou então outra pessoa diz, olha, no dia seguinte ao Réveillon, eu vou entrar a fazer atividade física bem focado. Ou então, depois do Réveillon, eu garanto que eu vou ler o livro que eu estava muito tempo esperando, estava muito tempo procrastinando, protelando a leitura desse livro. Ora, a gente sabe que, na verdade, o dia é hoje. O dia é hoje. O que a gente precisa fazer precisa ser feito hoje, do agora. Não é esperar um novo ciclo, porque... Por que um novo ciclo? O que é que ele teria de diferente de você começar agora? O que teria de diferente? Quantos dias você não está ganhando? Vamos supor que você vai começar a ler um livro, esse livro que você queria ler, você vai começar no dia 2 de janeiro. Se você começar hoje, que dia é hoje? Dia 22. Olha só quantos dias você tem. 10 dias você tem, né, praticamente 10 dias aí de leitura. 10 dias de leitura, talvez você estivesse já, dependendo do tamanho do livro, você já tivesse terminado o livro. Então, se for um livro muito grande, você tiver um bom ritmo de leitura, você já estaria na metade do livro. Então, pode ser que no dia 2, esse livro já tivesse sido lido e você já estivesse passando para um segundo livro. Então, cuidar da saúde. Vamos supor que você está protelando aí com a saúde e vai cuidar a partir do dia 2 de janeiro, mas daqui para lá, sua saúde já está em um determinado nível, que porque você não está monitorando, você não faz ideia de como é que está. E nessas épocas natalinas, por exemplo, come muita gordura, vai tomar todas, vai dormir pouco, dorme tarde, acorda cedo, ou dorme tarde, acorda super tarde, sem se alimentar direito, maltratando o organismo. Enfim, aí quando é no dia 2 de janeiro que você vai começar, o prejuízo já está muito maior e vai ser mais difícil. E pode ser até que daqui para lá o prejuízo seja tão grande que
seja difícil remediar, que eu espero que isso não aconteça. Obviamente, eu estou fazendo aqui uma situação bem caricata para que você veja o sentido disso. Mas, contudo, considere isso que eu falei, obviamente, que a gente tem que começar agora. Contudo, essa questão de mudança de ciclo, de mudança de ano, de final de ano e entrada de ano, realmente, ainda que a gente não queira, ainda que a gente se esforce realmente para fugir disso, e algumas pessoas fogem realmente bem, eu busco fugir disso, mas algumas vezes também esse efeito psicológico também me pega, porque essa virada de ciclo serve assim para a gente ou impulsionar algo que a gente já está fazendo, ou a gente pode utilizar isso realmente, eu estava procrastinando, então no início do ano, agora vai virar o ciclo e eu vou começar. Então veja bem, pode ser que para algumas pessoas, se não tivesse essa mudada de ciclo, essa mudança de ciclo, conclusão de um ano que foi considerado, né, dependendo da pessoa, tá pensando tipo, eu protelei tanto isso. Suponhamos que não tivesse esse final de ciclo do ano. A pessoa poderia talvez continuar protelando até Deus sabe lá quando. Mas como tem essa ideia, como tem essa influência psicológica de que é um final de um ciclo, porque na verdade isso é tudo psicológico, porque o ciclo é convencional, é uma convenção, obviamente, que essa questão dos 365 dias é uma convenção, e que foi adotada a partir de um determinado momento, e a gente segue essa convenção, mas tudo na vida da gente, os símbolos, os sinais, os signos no sentido de sinais, as linguagens, elas geram uma influência grande na gente, obviamente. Então, essa questão do final de um ciclo gera um efeito psicológico para que, se você estava protelando até aquele momento, dá um gásinho maior, dá um combustível maior em você ou nas pessoas que estão procrastinando, para que, poxa vida, vai começar um novo ano e nesse novo ano eu vou fazer diferente. Faz sentido? Então, sendo isso algo, como é que eu posso dizer, imaginário ou não, sendo algo, algumas pessoas consideram isso tolo realmente, mas eu acredito que não precisa a gente considerar isso também tolo. Eu defendo que a gente precisa começar agora. Preste atenção que eu vou chegar no assunto onde a gente vai pautar aqui o tema da live. Eu defendo que a gente tem que começar, é do hoje, obviamente, mas eu acredito que a gente pode, todos nós, aproveitarmos essa questão psicológica, esse imaginário desse final de ciclo e início de um outro ciclo, para a gente impulsionar as coisas que ou a gente estava já em um movimento e a gente quer que impulsione mais, ou algumas coisas que ficaram emperradas. Nós somos seres humanos e, obviamente, às vezes a gente foca muito em uma coisa, por mais saudável ou próspera que essa coisa seja, e às vezes por uma questão de priorização, a gente não tem todo o tempo. Durante um dia a gente só tem 24 horas e nessas 24 horas não dá para fazer tudo que a gente quer na nossa vida, obviamente. Então, pode ser que a gente realmente a gente possa utilizar disso para dar um impulso nas nossas metas, nos nossos propósitos, criar novos objetivos, nos ajudar a nos movimentar. Então vamos utilizar isso. Sendo tolo ou não, se a gente pode utilizar em nosso benefício, para que a gente se movimente, para que a gente tenha uma adaptabilidade funcional, para que a gente possa nos ajudar outras pessoas, dar uma contribuição para o mundo, poxa, vamos utilizar. Esquece essa besteira de isso é tolo, tem que começar agora. Não, tem que começar agora, mas a gente pode utilizar isso também ao nosso benefício para a gente dar um impulsionamento maior. Então, o que é que ocorre? Algumas pessoas ficam esperando realmente o final do ano para que no próximo ano comecem a fazer esse movimento, comecem a desacelerar. E tem gente que realmente tem membros de time que já vão ali desacelerando e ficam pensando assim, poxa vida, eu sei que... Olha só, isso eu falo para vocês porque foi um relato que eu ouvi, um relato bem interessante, que é tipo assim, eu sei que eu tô realmente protelando, eu tô aí procrastinando, minha performance está muito baixa, mas já está terminando o ano, olha só, já está terminando o ano, eu vou deixar fluir desse jeito até terminar o ano, e no próximo ano
eu melhoro, ou então eu impulsiono aí a minha performance. Então olha só como a mesma coisa, o mesmo fato, presta muita atenção, porque isso não se relaciona exclusivamente apenas com a sua performance como líder, mas para a sua vida realmente, para a sua existência, isso pode fazer sentido. Olha como o mesmo fato a gente pode utilizar de duas formas diferentes. Uma que pode ser funcional e outra disfuncional. Na linguagem popular, que pode ser positivo e pode ser negativo. Veja só, novamente, o contexto de que está encerrando o ano e no início do ano eu vou impulsionar as coisas que eu já estou em movimento. Vou dar uma acelerada, ou então vou balancear a minha priorização do tempo para que eu foque em coisas que eu não estava priorizando, mas que são importantes para a minha vida, como, por exemplo, a saúde. Então, para isso, para esse efeito positivo, esse final de ciclo e início de um outro ciclo tem uma excelente contribuição. E o outro aspecto foi esse último que eu falei, já é um aspecto que, popularmente falando, a gente fala que é negativo. Por quê? Porque a pessoa está desacelerando, já está procrastinando, já está baixando a performance e admite, baixa a guarda, joga a toalha e diz, eu estou realmente com a performance horrível, mas eu não vou me preocupar. É Natal, é momento de ceia, é momento de fraternidade, eu não vou me preocupar com isso, eu vou relaxar, não tem problema, são só 2 semanas e daqui para lá eu vou relaxando, vou ressignificando isso e no início do ano aí eu tento recuperar esse período que eu realmente caí, vamos dizer assim, na minha performance. Então olha só que coisa interessante, o mesmo fato. E agora me diz uma coisa, e se no seu time tiver alguém dessa forma? Se no seu time tiver alguém desse jeito? Você acredita que é difícil ter? Pois não é, muito comum ter nos times alguém, ou alguns dessa forma, desse jeito. Agora, vou voltar aqui à pergunta que eu fiz antes. Por que que em alguns lugares existe isso e em outros lugares não existem isso? E você pode até estar perguntando, então quer dizer que nos lugares que não tem isso é porque o gestor, a gestora é um excelente líder ou uma excelente líder, fez vários cursos de liderança e realmente tem uma performance muito elevada, tem uma excelente inteligência emocional. Se você está perguntando isso, você está afirmando isso, eu te digo que não necessariamente. Tem pessoas que já vêm realmente com essa liderança intuitiva, já traz recursos intuitivamente para aplicar e dão certo realmente. Isso não quer dizer, obviamente, que essa pessoa ou essas pessoas podem não se aperfeiçoar, podem relaxar e não estudar de forma nenhuma, de forma nenhuma. Precisam realmente estar ali se aperfeiçoando, fazer algum curso, ter algum treinamento de liderança. Isso é necessário sempre. Mas tem gente que não faz isso e realmente tem intuitivamente esses bons resultados. Mas e em outros lugares que o time protela? Protela completamente. Por que acontece isso? Olha só, que coisa interessante que eu vou te falar agora. Presta muito bem atenção. E eu vou dar o exemplo do meu time. Vou dar um exemplo do meu time. Estão preparados? Vou dar um exemplo do meu time e de algo que eu considero fantástico, uma coisa que é retroalimentável. É uma teoria que eu defendo muito e essa teoria pode até ter por aí, mas eu para mim, intuitivamente, eu desenvolvi essa teoria, teorizei isso e eu acredito plenamente, que é o seguinte. Eu implementei as técnicas, obviamente, de liderança, venho implementado ao longo dos anos, obviamente. Em alguns momentos durante essa jornada, obviamente, eu tentei implementar e não consegui, por questões que não vou falar aqui agora, porque senão vai alongar muito, mas nas outras lives eu já falei. Mas vou dar um spoilerzinho aqui. Eu não consigo me controlar realmente, eu não consigo ficar caladinho, então vamos lá. Uma das variáveis, como eu já disse antes, era eu mesmo que, embora sabendo das boas teorias, das boas técnicas, eu não implementava e eu acreditava que eu estava sempre certo. Porque
não é só a questão de a gente ter o conhecimento. A gente precisa agir, a gente precisa testar, a gente precisa praticar. Não é só conhecer daquilo, não é só o conhecimento. A gente precisa desenvolver uma habilidade com base naquele conhecimento. A gente precisa agir para saber fazer, para saber fazer. Então existe aquela história do conhecimento, habilidade e atitude, né? O chá, conhecimento, habilidade, atitude. Então a gente precisa realmente ter o conhecimento, desenvolver a habilidade e ter a atitude para que a gente sedimente aquilo como habilidade. Mas enfim, então implementei essas técnicas, obviamente, mas chegou um determinado momento que, quando a gente constrói o time, quando a gente construiu o time, os membros do meu time, eles tiveram uma alta performance cada vez melhor. Não foi por minha causa. Não foi por minha causa. Adivinhe por quem foi? Por causa deles. Deles mesmos. Porque quando a gente está inserido em um time, quando a gente encontra um propósito para estar em uma performance elevada, a gente faz isso por nós mesmos. E eu também já tive um grande gestor, já falei aqui, um grande gestor também que me proporcionou essa experiência, me proporcionou eu atingir esse nível, e nesse nível, a partir desse nível, eu também fiz por mim, não fiz mais por ele, embora fizesse também, obviamente, mas eu fazia mais por mim, pela a valorização que eu tinha de mim mesmo como profissional. O que é que eu quero dizer com isso? Que quando você implementa as técnicas adequadas, as técnicas corretas, de forma correta, implementa, vai testando, vai implementando, chega um nível que o seu time, ele age por si só, ele fica autogerenciável. O propósito deles, eles fazem porque valorizam o desempenho como profissional, valorizam a própria performance. Então, resumindo, sintetizando o que eu estou falando, o meu time concluiu as atividades ao longo do ano super bem, e no final do ano agora, antes de um pequeno recesso, atividades todas concluídas, todos se dedicaram, todos fizeram o possível nas últimas semanas para que todas as atividades estivessem em dia, tudo super alinhado, tudo super bacana. E novamente, não fizeram por mim, fizeram por eles, fizeram pelo time. Quando a gente fala fez pelo time, a pessoa fez por si mesma, fez para si, porque isso é uma valorização que o profissional tem dele mesmo. Ele valoriza a sua performance, ele sente propósito nessa performance, ele se sente feliz por estar performando bem. Então veja só que vai ter gestor aqui agora que vai dizer assim, sem treino, sem aperfeiçoamento, com a mente muito engessada. Eu respeito, mas gestores que têm a mente engessada vão dizer assim, isso é um absurdo, isso não existe. Todo mundo que vai trabalhar, que se esforça, acha ruim. Todo mundo que dá o gás aí, dá o melhor de si, acha ruim porque se desgastou. Se você pensa assim, minha amiga, se você pensa assim, meu amigo, se você pensa assim, você precisa urgentemente de um bom treinamento. Você precisa urgentemente se aperfeiçoar, porque o time fica dessa forma realmente, como eu estou te dizendo. Quando existe uma construção, quando existe uma jornada, um caminho feito, bem trilhado, os membros do time fazem porque eles acreditam que eles merecem fazer, eles fazem por eles mesmos, para, como se fosse agradecendo, honrando a própria performance, honrando a própria identidade como profissional. Os membros do meu time, se eles assistirem aqui, estiverem assistindo ou chegarem a assistir, estão de parabéns. Todos eles, sem exceção, desempenharam com louvor as atividades durante o ano e principalmente agora no final do ano. Isso é realmente um motivo de... Você deve estar pensando, poxa vida, ele está muito feliz. Não tem como eu não estar feliz estando liderando um time que realmente tem essas características, profissionais que desenvolveram o próprio propósito ao longo do tempo para retroalimentar essa motivação. E isso, obviamente, olha, é fantástico. Então, vamos lá. Vamos ver quais são os pontos em que você pode ter errado.
Afinal de contas, eu disse que eu ia trazer, se não seria o famoso clickbait, anunciar que eu ia dizer uma coisa e não ia dizer. Aí não faz sentido e, obviamente, eu não iria fazer isso com você. Então, olha só, onde é que você possivelmente errou? Eu vou trazer aqui algumas possíveis causas com relação a isso, tá? Então, se liga aí, você pode até anotar, se são coisas simples, mas tem gente que faz questão de esquecer, porque esse esquecimento também é uma proteção do nosso próprio cérebro, é uma proteção da nossa mente, para que a gente não se culpe, para que a gente não tenha mais uma responsabilidade a ser ressignificada. Então é normal a gente realmente, a nossa mente realmente fazer o possível para a gente esquecer determinadas coisas, tá bom? Então vamos lá. Olha, Arlene, minha querida, obrigada, Rômulo, por mim e pela turma. Olha só, a Arlene está aqui comigo, um excelente profissional com manifestações sempre super inteligentes nas nossas reuniões. Os comentários dela são, até a gente comenta quando ela não está presente, como os comentários dela são inteligentes e realmente sensatos, pertinentes, e às vezes ela é muito objetiva, e às vezes a gente fica ali tentando buscar uma coisa mais complexa e ela chega com uma coisa mais objetiva e simples de se fazer e diz, acho que a gente devia fazer isso. E aí a gente dá vontade de olhar um para o outro e dizer, poxa vida, por que é que a gente não pensou isso? Então é isso. Arlene, obrigado pela sua companhia, pelo seu desempenho, pelo que aprendo também com você. Muito obrigado. Então vamos lá. Vamos lá, Arlene, vamos ver aqui quais são os possíveis erros que o gestor ou a gestora está cometendo aí para que o time no final do ano possa desengajar e possa produzir mal. Primeiro ponto, não, eu já dei o spoiler do barquinho lá, né? Então é isso mesmo, ao longo do ano, você gestor, você gestora, não fez o dever de casa, não fez o dever de casa. Você simplesmente delegou metas, não inspirou, não engajou, não monitorou, não aperfeiçoou determinados procedimentos, porque assim, eu sempre digo para vocês, muda alguma coisa, aperfeiçoa alguma coisa, não precisa ser nada complexo, pode ser uma simples planilha. Se você usa uma planilha para capturar ali alguns dados, para registrar alguns dados, muda o layout dessa planilha, por exemplo, já é uma forma de aperfeiçoamento. Melhora a planilha, bota umas cores, bota um gráfico, ou então melhora uns textos aí, melhora um layout de algumas coisas, sugere que uma determinada pessoa faça uma outra coisa, enfim, muda, porque senão a gente fica, realmente as pessoas ficam entediadas com relação a isso. Então, não fez o trabalho ao longo do ano, não inspirou, não gerou rapport, que é uma conexão, não teve rapport, você não se conectou com o seu time. A gente precisa se conectar com as pessoas. Mesmo se você for caladão ou caladona, não gostar muito de conversa, mas você precisa buscar alguma forma de conexão. É óbvio que precisa buscar uma forma de conexão. A gente aprende isso desde a adolescência, quando a gente está praticando esporte. Quando a gente está praticando esporte, sei lá, futebol, basquete, vôlei, seja o que for, esportes coletivos, a gente precisa ter uma conexão com o time para saber como é que a gente vai tocar a bola, para saber, para combinar as jogadas, precisa haver essa conexão. Então, a gente foi feito para se conectar. Então, independente do seu estilo, se sorri muito, ou se é sério, ou se é séria, isso daí não deve lhe limitar, não deve te limitar com relação a esse rapport, a essa conexão. Já dei aqui técnicas de rapport em outras lives, qualquer coisa vai lá depois, não vou tocar nisso agora, mas já dei técnicas de rapport. Como é que a gente se conecta visualmente, com até respiração, a velocidade da fala, assuntos, afinidade, enfim, já dei muitas técnicas de rapport aí, depois vocês buscam lá. Então, não fez a atividade do fim do ano, a atividade durante o ano. Então, obviamente, se você não liderou ao longo do ano, como é que no final do ano você quer que o time haja como se você tivesse liderado ao longo do ano? Se naturalmente no final do ano, no Natal, há essa desaceleração com todas as pessoas, algumas ficam mais aceleradas, outras desaceleradas, mas o motivo da aceleração depende do local, obviamente. Se for uma loja, como a gente já falou, as pessoas estão aceleradas ali, na verdade, se for a parte de venda logo, na parte, né,
a parte ali, a vitrine, essa galera vai estar ali dando gás, realmente vai estar movimentando, não vai estar desacelerado, obviamente. Mas, dependendo do nicho, as pessoas realmente tendem a desacelerar e você precisa monitorar isso para você saber até que ponto faz sentido o que eu estou te dizendo, até que ponto faz sentido o resultado das suas tentativas, da sua implementação de liderança, porque, obviamente, se você não faz isso ao longo do ano, olha só, você não vai conseguir no Natal. Você não vai conseguir no Natal. Então, esse é um dos pontos. Olha como é simples, vai fazendo o trabalho de casa aí, o dever de casa ao longo, agora vai começar o ciclo, então se você puder aproveitar essa questão do início do ciclo, janeiro, um novo ano que surge, realmente vai ter muita coisa nova em janeiro, que a gente já sabe, muitas mudanças em janeiro, então você já começa aí, já em janeiro, até para fazer o trabalho de casa, quando for o final do ano, pelo menos essa etapa, pelo menos nesse sentido, você já ter feito o trabalho de casa. E um outro aspecto é você mesmo que pode ter desacelerado. Sim, você mesmo pode ter desacelerado e dependendo do seu nível de desaceleração, do seu nível de desconexão, você pode afetar o time. Você pode afetar o time. Então você precisa também se monitorar. Precisa monitorar a si mesmo, a gente precisa, antes de a gente monitorar, ser líder, vou voltar aqui, ser líder é algo que exige uma responsabilidade a mais, profissionalmente a mais, pelo seguinte, porque não faz sentido a gente monitorar os outros, porque a gente precisa monitorar os outros, a gente precisa monitorar, o líder que é um bom líder, ele precisa monitorar o time, inclusive, não só com relação à produtividade, mas o clima do time. Se tem confronto, se tem conflito, se tem alguém que está angustiado, alguém que está triste, não é ser terapeuta não, tá? Não é isso, mas você precisa realmente estar ciente do clima. Então, não faz sentido você monitorar as pessoas se antes você não se monitora. Isso não faz o menor sentido. Então, ser líder exige essa responsabilidade a mais, porque é comum a gente não querer se monitorar. Eu, você, todos nós, é comum, porque esse monitoramento às vezes causa dor. Então existe até uma frasezinha que eu acho muito bonita, que é: o autoconhecimento é um ato de coragem. Porque realmente é um ato de coragem, as pessoas não querem porque dói. Inclusive na teoria psicanalítica de Freud, ele diz lá que, assim, resumindo, deixando mais fácil, que o nosso inconsciente, ele guarda a nossa mente guarda ali em um lugarzinho escondido as coisas que podem nos machucar. E aí ele chama isso na teoria psicanalítica dele de inconsciente. Então ele diz que essas coisas que nos maltratam ficam lá guardadas. Então, segundo a teoria de Freud, existe esse mecanismo de guardar essas coisas que nos afetam. Então, se isso realmente for verdade, então faz sentido a gente realmente não querer se observar, porque dói. E aí como é que as pessoas se observam menos dificultosamente? Quando vão para terapia e tal, e aí lá tem segundo a teoria freudiana, tem os recursos para que a pessoa veja isso. Então, vamos lá. Então, você precisa se monitorar. É uma responsabilidade a mais que a gente tem, mas é uma responsabilidade legal porque a gente passa a buscar mais o autoconhecimento. E isso é benéfico, em primeiro lugar, para a gente, tá bom? Então, faz isso. Percebe se você desacelera também. Eu admito que nesse final de ano, alguns dias eu dei uma desacelerada, só que eu monitorei essa desacelerada. Eu vi que nesses dias que eu desacelerei, houve, pelo menos na minha observação, não sei se foi imaginário, mas eu observei que houve alguns resultados de desaceleração, alguns momentos de desaceleração no time. Então ali eu já liguei a chavinha e opa, vamos acelerar aqui. Eu me acelerei. Eu pisei no acelerador e opa, Rômulo, vamos acelerar. Então eu dei uma aceleradazinha, retornei e continuou. Então esse é um padrão, como eu te digo, que naturalmente a gente entra nele de desaceleração, então monitora para que você não faça isso e também afete o seu time. E um outro aspecto que aí já foge do seu controle, mas é importante que você saiba, presta muito bem atenção aqui, que nesse ponto agora a gente vai entrar em uma profundidade maior, que algumas pessoas não sabem disso, mas existem algumas pessoas que no final de ano
tem uma angústia maior, e existe até um conceito para isso, que é depressão de final de ano, ou então depressão natalina. Que algumas pessoas realmente ficam muito tristes, muito abaladas nesse período de final de ano, nessas 2 semanas ou 3 semanas que antecedem o Réveillon. Então pode ser que no seu time também você tenha profissionais que tenham essa situação, que tenham essa característica de estar com esse sentimento, que pode ser que seja esse conceito de depressão de fim de ano, depressão natalina, pode ser que não seja, pode ser que seja uma angústia, mas enfim, pode ser que você tenha profissionais no seu time que passem por esses episódios, e claro, como eu disse, a gente não tem controle sobre isso, obviamente, mas a gente pode, se a gente fizer o trabalho ao longo do ano, a gente pode amenizar isso e contribuir para que, dentro do roteiro que eu te disse, que o time sente propósito em ele mesmo honrar a sua performance, pode ser que isso amenize esse sentimento, ou então, dependendo da pessoa, pode ser que, dependendo do nível de propósito, a pessoa pode realmente sobrepor essa satisfação do trabalho, satisfação do propósito, da alta performance, pode ser que sobreponha esse sentimento. Então vale a pena você fazer o trabalho de casa durante o ano, porque isso só tem ganho, você não vai perder com isso. Desejo a todas e a todos um excelente Natal, um excelente Natal. Fiquem bem, se vierem pensamentos tristes, pensem em coisa boa, pensem em momentos felizes que vocês tiveram, não fica aí alimentando tristeza, e vamos para cima, vamos para frente. Um Natal de muita saúde e proteção para vocês todos e para as suas famílias. E até breve. Um grande abraço.